Muito bem, meus irmãos, paz do Senhor a todos. É uma alegria estar uma vez mais aqui pelo Facebook, conectando com os amigos, irmãos. Como já foi anunciado algumas vezes durante a semana, daqui a pouquinho vai começar a nossa live intitulada Como Pastorear em Tempos de Crise. O horário que foi combinado, 16 horas, ainda faltam alguns minutos, mas sejam todos bem-vindos. Já temos vários amigos chegando, irmão Antônio Marcos, irmão João Vieira, irmã Suzana Brito de Lima, minha ovelha, minha esposa irmã Sayomara, também da honra da sua audiência. Olha só, muita gente boa, hein? É uma alegria poder estar com vocês. Vai ser um tempo de qualidade, acredito eu. Tenho orado nesse sentido. Falar sobre um tema como esse não é fácil, mas eu lancei o desafio para o meu pastor Samuel Moreira, e ele aceitou. Isso me deixa muito honrado. E eu espero que vocês, assim como eu, estejam na expectativa de que Deus venha falar conosco nesse momento, nos próximos minutos. Será uma live bem pontual. Teremos aí essas questões para serem discutidas. E eu aproveito e já faço convite para você que pode e queira nos ajudar na expansão desta live. Compartilhe a live, tá bom, para os seus amigos, indique, convide algum amigo para estar assistindo. É uma live que não é só para pastores, mas é para pastores e ovelhas. Então, se você ou é pastor ou é ovelha, ou as duas coisas, tá bom? Então você é o nosso convidado. Irmão Marcos Ronaldo, um abraço, é um prazer revê-lo aqui. Muita gente boa chegando, Eu penso que muitos ainda vão estar chegando nos próximos minutos. Eu estou aguardando o meu pastor, ele ficar online para eu fazer o convite. E assim que ele chegar, nós já vamos iniciar a nossa live, tá bom? Esse tema, amado, surgiu no meu coração porque nós temos enfrentado dias difíceis, não só em função dessa quarentena, não só em função da pandemia, mas é a conjuntura como um todo. Nós temos visto que a Igreja de Jesus está certamente experimentando a hora final que a Bíblia diz. Nós não podemos garantir, nós nem podemos fazer isso. A Bíblia não nos garante, nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que quando os sinais começarem a se avolumarem num período curto de tempo, então certamente Jesus estará voltando. E nós sabemos que os sinais estão aí, estão se cumprindo aos nossos olhos, e nós devemos estar preparados. Enquanto Jesus não volta, devemos agir enquanto igreja, uma igreja atuante, uma igreja viva. Meu amigo Isaías Souza, um abraço, prazer revê-lo. Muita gente boa, hein? Cantores, pregadores, pastores, amigos, algumas ovelhas minhas também estão me dando a honra. Vão chegando, tá bom? Vão chegando, vão se acomodando aí na nossa sala virtual. Hoje é o sábado, creio que vocês devem estar aí, talvez descansando em casa com a família, enfim, tá bom? Já vamos começar dentro em breve. Nós estaremos já conectando o nosso pastor Samuel e vamos começar a nossa live. Como eu estava dizendo, então são dias difíceis. E como um pastor pode reagir a isso? Como ele pode intervir numa situação como essa? Então nós vamos estar entrevistando, conversando com o nosso pastor. Para quem não conhece, o pastor Samuel Rodrigues Moreira, ele preside a Assembleia de Deus, Plenitude de Vida, aqui na cidade de Almirante Tamandaré. Para os meus amigos que não são de Curitiba e região, Tamandaré é a cidade satélite da capital paranaense, onde nós servimos a Deus também como pastor, auxiliando o nosso pastor presidente, dirigindo uma congregação no Jardim Vitória.
Olha aí o Marcos Ronaldo dizendo, né, em Portugal já é 20 horas. Muito bem, já é noite em Portugal. Um abraço aos irmãos lusitanos. Um abraço, amado. É um prazer estar recebendo essa sua audiência tão qualificada e de tão longe. Muito bem. Um abraço, irmão Marcos. É um prazer. Os demais irmãos também que estão chegando. Deus abençoe. Que vocês tenham um final de semana ricamente abençoado. Hoje, né, não podemos mais, aqui no Brasil, né, dividir o que é final de semana, o que é meio de semana, porque na maior parte do tempo muita gente está em casa e nas últimas 2 semanas o comércio praticamente fechou totalmente, excetuando aí o que é considerado essencial. Mas eu acredito que nos próximos dias podemos ter novidades boas para a nossa cidade, para as pessoas aqui de Curitiba e região metropolitana. Também devemos lembrar aos irmãos que a nossa vigilância deve ser mantida a todo custo. Nós não podemos relaxar, nós devemos estar preparados para tudo, né? Estar em quarentena não é só estar dentro de casa, é nos colocarmos dentro da casa de oração, do momento com Deus, de orarmos mais, lermos mais a Bíblia Sagrada, jejuarmos mais, consagrarmos mais intimidade com Deus. Eu tenho visto isso, né, com amigos, com irmãos, ovelhas, pessoas que estão demonstrando uma contrição maior, pessoas que estão se decidindo agora a se firmar na casa de Deus, buscando mais ao Senhor. Esse é o tempo de nós, de fato, buscarmos ao Senhor. É a hora final. Ainda esta semana, eu postei uma frase minha no Facebook dizendo que não é tempo de perdermos tempo com aquilo que pode arruinar a nossa eternidade com Deus. Não é tempo de nós perdermos tempo com coisas que podem roubar a nossa eternidade com Deus. Então pense nisso, tá bom? Mantenha-se ativo em nome de Jesus, orando ao Senhor. Irmão João Vieira, Deus abençoe o irmão também, sua família. Muito obrigado por sua qualificada audiência. Fique conosco, tá bom? Os demais irmãos também que estão chegando. Alguns aí também ainda estão se ajeitando, tá bom? Eu só estou aguardando o pastor Samuel, ele ficar online aqui. Assim que ele chegar, nós já vamos inseri-lo na nossa live e vamos iniciar, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, tá bom? Eu não posso prometer que vamos responder todas elas, mas dentro do possível vamos procurar responder. Nós vamos ter um tempo para conversar com o pastor Samuel e no final teremos um tempo para discutirmos e você pode estar também mandando a sua pergunta. Isso vai ser muito importante. Irmão Edivaldo Silva, um abraço. Irmão Edivaldo foi meu aluno na Faculdade Cristã de Curitiba, curso de Teologia, nível superior. Deus abençoe sua vida e sua família. Aos meus amigos também, né? A gente fez muita amizade na Faculdade de Teologia, tanto na Faculdade Cristã de Curitiba, na Faculdade São Brás, agora a Faculdade Unina, Faculdade Fidelis, também tivemos, foi o meu último trabalho como coordenador de Teologia, também na FACEL, faculdade que à época era vinculada à Convenção CIADEP, enfim, muitos lugares, né? Deus nos deu a honra de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e foi muito honroso para nós. Pastor Amarildo Padilha, olha que bênção, homem de Deus, também nos dando a honra da sua audiência. Está me dizendo que o pastor Amarildo está nos assistindo, mas que bênção. Um abraço, meu amado irmão. Muitos companheiros chegando, tá bom? Eu estou só aguardando aqui o nosso pastor Samuel, que ele já vai estar entrando online e vamos começar a nossa transmissão. Mas enquanto isso, preciso fazer a sala aqui, né? E dizer da alegria de estar com vocês. Aliás, enquanto eu aguardo o pastor Samuel, eu quero já antecipar a vocês de primeira mão, nas próximas 2
nos próximos 2 sábados. Estou ficando esperto nesse contexto aqui, né? A gente vai gostando. Nas últimas semanas eu participei de algumas lives. Na última semana nós participamos de uma live no Instagram com a psicóloga Maria. Foi uma bênção sobre a maternidade com propósito e o legado espiritual e emocional. Uma semana antes, a convite do pastor Saulo do Prado, que já está também aqui me dando a sua audiência qualificada, eu recebi o convite dele para participar de uma live intitulada Como cristão, né, enfrentar esse momento de crise e tudo mais. E na próxima semana, anote aí, às 19 horas eu vou participar com a pedagoga Miriam de Pinhais, uma live para motivação, tá bom? Vou falar com o psicólogo e você é o nosso convidado, tá bom? Já Rodrigues Moreira, eu vou convidá-lo para que ele possa estar com esta live, enquanto ele vai estar aceitando. Pastor Vanderlei Lopes, Pai do Senhor, meu nobre e amado, é um prazer recebê-lo aqui também. Meu amigo Itamar Moura, pregador da Palavra de Deus, a região do São Brás, Curitiba, que bênção, é muito bom estar com vocês. Então, sábado que vem, às 19 horas, uma live com a pedagoga Miriam, falando sobre a motivação. E depois, dia 25, tem mais uma live. Eu vou deixar ele aqui em stand-by. Ela já está confirmada. É com música. Então, estamos só aguardando aqui a finalização do nosso pastor Samuel, que está para entrar conosco aqui no Facebook. E já vamos começar a nossa live. Tá bom? Meus amados irmãos, mais uma vez, alegria de poder estar com vocês. Olha aí, falarmos do pastor, ele acabou de chegar. Pastor Samuel, está me ouvindo? Perfeitamente, pastor Neir. Paz do Senhor. Tudo bem? É possível o senhor abaixar um pouquinho a tela para que o senhor possa, a sua imagem subir um pouquinho mais, um pouquinho a mais? Se for possível, o senhor só abaixar um pouquinho. Isso, pastor, olha só. Aí, passou um pouquinho. Aí, acho que passou um pouquinho. Só ajeitar um pouquinho aí a tela. Opa, acho que agora ficou bom. Muito bem, pastor. Eu quero uma vez mais, pastor Samuel, por sua vida, por ter aceito, né, o nosso convite para nós estarmos falando sobre alguns assuntos referentes ao ministério. E eu quero apresentá-lo, né, aos meus amigos, irmãos que nos dão a honra da audiência aqui no Facebook. Eu já estava aqui fazendo uma sala, né, conversando um pouquinho com eles, anunciando. E o senhor é o meu pastor, né? E também nada vai me faltar, porque o senhor tem nos ajudado nesse aspecto, tá bom? Então, o senhor pode também dar aí, pastor, Graças a Deus. inicialmente, saudação inicial para os amigos. Fique à vontade para essa palavra inicial, pastor Samuel. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão nesta audiência, né? Sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre assuntos da nossa atualidade. E creio que vai ser momentos assim bons para nós, né? A gente tem passado uma semana com muitas notícias, mas nós mantemos a nossa esperança em Deus. Sabemos que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Pastor Samuel, nós vamos então iniciar a nossa live que traz como título Como pastorear em tempos de crise. Eu já tinha dito para os nossos amigos aqui que é um tema bastante, não é tão comum, né? Mas é necessário falarmos sobre isso. E ao pensar nesse tema, claro, eu pensei no senhor, porque é o pastor a quem eu me reporto, é o pastor que lidera a minha vida, também o nosso ministério. E eu tenho algumas questões que eu queria lançar para o senhor, pastor Samuel, e o senhor tem a liberdade para falar, né? Por exemplo, a primeira Pois pergunta que eu não. quero fazer para o senhor na sua visão, na sua posição pastoral, que líder da Bíblia, líder bíblico, é a sua referência, pastor Samuel, em tempos de crise? E que lições nós podemos aprender com esse líder?
Bem, claro que o primeiro líder é o Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas. Ele era e sempre foi Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus. Porém, ele abandonou, ou por um pouco ele renunciou ao seu estado divino lá na glória para se fazer homem e viver entre nós. Ele teve a sua estação, digamos, de obscuridade, que foi aí do seu nascimento até aos 30 anos de idade, e depois ele passou por fases distintas, teve a sua fase de idade, e depois passou por uma fase de rejeição, uma estação, digamos, mas, afinal, mesmo tendo morrido e sendo crucificado, ele venceu e, claro, se constitui um exemplo para todos nós. Independente das circunstâncias, nós devemos manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mas olhando assim também para os demais personagens da palavra de Deus, eu me inspiro muito, primeiramente, em Moisés. Moisés foi um homem que nasceu no tempo da dura escravidão no Egito. E como ele estava sentenciado à morte, escapou milagrosamente através de uma ousadia de sua mãe, que o colocou num cesto, e ele foi encontrado ali no rio onde a filha de Faraó costumava se banhar. Foi colocado ali de propósito, claro. E aí ele veio a ser adotado e foi criado como herdeiro do trono egípcio, como príncipe, durante os seus primeiros 40 anos de vida. Era um tempo de preparação que Deus estava dando a Moisés para ele conhecer os costumes, a cultura e até mesmo a estrutura política, militar do Egito. Na primeira fase, ele vai ingressar numa segunda fase da sua história. Ele foge do Egito, naquele episódio em que ele acabou matando um egípcio para socorrer um conterrâneo hebreu. Então ele fugiu e ficou 40 anos nas bandas ali do deserto de Midian. Ali ele constituiu família, acostumou-se ao pastoreio de ovelhas, esqueceu toda aquela fase que, digamos, de glória, de riquezas que havia no Egito. Aquela pompa, o palácio, tudo isso ficou para trás. Mas, passados outros 40 anos, né, os 40 anos do Egito, agora os 40 anos em Midian, Deus o chama para ser o libertador do povo hebreu. Inicialmente, ele quer resistir um pouco, mas Deus fala com ele de maneira categórica e ele acaba obedecendo a voz de Deus e vai para o Egito. E nós vamos ver nessa trajetória, nessa terceira fase, né, da vida de Moisés, que foi a fase dele libertar o povo e conduzir o povo através do deserto, nós vamos ver algumas características que todo líder precisaria ter. Em primeiro lugar, a gente destaca a perseverança. Moisés foi uma pessoa perseverante. Mesmo ele vindo para os seus, né, para o povo, parece que nem o povo dele acreditava nele. Moisés foi conversando, reunindo as lideranças, expondo o plano que Deus havia colocado em seu coração, até que finalmente chegou o momento de ele se apresentar a Faraó. E Faraó não queria de maneira nenhuma perder aquela mão de obra escrava, mas Moisés foi perseverante. Ele não temeu a fúria de Faraó, ele não temeu todas as circunstâncias adversas que ele teve que enfrentar, tanto diante de Faraó, como algumas vezes diante do seu próprio povo. Moisés tinha uma confiança, independente daquilo que estava ao seu redor, independente daquilo que estava acontecendo, ele era perseverante no seu objetivo, no seu propósito. Muitos de nós perdemos as nossas batalhas porque desistimos diante da enormidade das circunstâncias adversas.
Nós estamos atravessando uma circunstância diversa terrível com essa pandemia, mas temos que perseverar firmes na nossa fé, na nossa confiança. Uma outra característica de Moisés muito importante era a sua obediência. Moisés, a gente nem sei quantas vezes a gente lê lá no Êxodo, em Números, em Deuteronômio, Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha mandado. Moisés fez conforme o Senhor tinha mostrado a ele no monte. Então, Moisés tinha um objetivo, um foco de sempre obedecer ao Senhor. É claro que nós temos um episódio na vida de Moisés, embora ele fosse o homem mais paciente da terra, mais manso da terra. Uma vez o povo, né, uma multidão daquela, sempre pressionando, sempre cobrando, e teve um milagre em que ele feriu a rocha, porque Deus falou, fere a rocha, e ele feriu a rocha e brotou água. Depois, numa segunda vez, Deus disse, fala a rocha, e nessa segunda vez, ele feriu. O milagre aconteceu de novo, mas nessa ocasião, Moisés não foi totalmente obediente, totalmente fiel ao Senhor. E o Senhor disse para ele que, em razão disto, ele veria, mas não entraria na terra prometida. Mas mesmo com esse pequeno senão na vida de Moisés, eu perguntaria, quantos de nós somos obedientes como Moisés? Olha, 40 anos, primeiro enfrentando o faraó, depois o povo, aquela multidão enorme, pastoreando aquele enorme rebanho pelo deserto durante 40 anos, e com muita oposição dentro do seu povo, mas Moisés sempre obedecendo ao Senhor. Então, nestes tempos de crise, às vezes a gente vê algum crente que relaxa em alguns compromissos com Deus, alguns pastores que também dão uma certa, digamos, afrouxada, porque querem justificar, a circunstância não me favorece, eu tenho uma prioridade aqui que eu tenho que olhar para essa prioridade, depois com Deus eu vou me acertar. Mas não é bem assim. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus está acima de todas as demais coisas, até da nossa família, dos nossos negócios, até da nossa própria vida. Então, a obediência a Deus deve estar em primeiro lugar, obedecer ao Senhor em tudo. Uma outra característica que eu vejo em Moisés era a sua ousadia e a sua coragem. Olha, a gente vê hoje muitas pessoas, existe até uma expressão, né? Pessoas diz que é lambe-botas, quando é muito submisso a certas pessoas que têm autoridade, fazem aquela demagogia toda. É claro que nós devemos respeitar as autoridades, devemos estar sujeitas a elas, mas nós temos que saber, em primeiro lugar, a nossa obediência a Deus. Se o faraó está em contradição com o propósito de Deus, Moisés não vai, claro, obedecer o faraó. Moisés vai confrontá-lo com a vontade e com o propósito de Deus. Isso revela a sua ousadia, a sua coragem. Ele tinha certeza da chamada de Deus, tinha certeza do propósito de Deus na sua vida. Ele tinha também uma confiança absoluta. Ele sabia que Deus que havia lhe chamado e havia lhe confiado uma missão, era o Deus que faria ele chegar a bom termo ao final dessa caminhada dele. Então ele tinha confiança e ele passava esta confiança, claro, àqueles liderados que estavam ao seu lado. A gente sabe que ele tinha uma grande equipe, né? O sacerdote Arão, os demais sacerdotes, os líderes de cada tribo, o conselho dos anciãos. Ele tinha uma equipe de liderança com ele, que o ajudava a administrar aquele povo, e a confiança que Moisés tinha em Deus, ele repassava aos seus liderados. Então, aquele trabalho no deserto, claro que Moisés era o líder que Deus chamou, o líder que estava à frente, mas a gente vê que tinha um grupo de pessoas de coragem, de confiança, que estavam ao lado de Moisés. Então, nós também, como líderes, precisamos confiar que Deus está conosco, que Deus vai nos dar a vitória, e temos que repassar esta confiança aos nossos liderados. Não é apenas assim, eu confio que vou sair dessa, confio que vou vencer.
mas a gente tem que repassar esta confiança àqueles que estão conosco, porque os tempos são difíceis, como também era com Moisés, tanto diante de Faraó, como durante aquela travessia do deserto, diante daquela multidão tremenda. Eram tempos difíceis, mas Moisés tinha uma confiança inabalável. Ah, o Mar Vermelho está aqui, o inimigo está aqui, mas Deus me chamou, Senhor, e agora? E o Senhor dá instruções, ele obedece. Em qualquer circunstância, ele estava recebendo as instruções de Deus. Eu deixei para falar sobre a fé agora depois, mas fé e confiança está muito interligado, não é verdade? Moisés não desiste daquilo que ele acredita, não desiste do seu objetivo. A Bíblia diz que foi pela fé que Moisés, sendo já grande, rejeitou ou desprezou, ou vamos dizer, não considerou ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele preferiu sofrer o opróbrio com o povo de Deus, porque ele estava como que vendo o invisível. Irmãos, hoje vimos como que vendo o invisível. O visível, a pandemia está aí. Mais de 70 mil mortes no Brasil. A economia se quebrando toda, o povo desnorteado, sem saber o que fazer. Mas nós temos um Deus, nós devemos confiar nele. Devemos ter a certeza de que estamos não apenas vivendo por aquilo que se vê, mas estamos vivendo pela fé. Outra coisa também é a iniciativa, não é verdade? A gente está acostumado, digamos, em um padrão de comportamento, de atividade, de trabalho, de rotina, e de repente a pandemia veio e virou isso de perna para o ar. Compras no mercado, colos, não podemos levar criança com menos de 12 anos, e muitos não podem sair de casa, não podem ter reuniões no templo. Meu Deus, e agora? Então, o líder que vai ser vitorioso hoje é aquele que tem as iniciativas de encontrar maneiras alternativas de estar em contato com o povo, mantendo viva a chama da fé e da esperança. Eu me inspiro muito em Moisés, né? Eu acho que ele é um padrão, um modelo muito bonito para nós. Amém. Obrigado, pastor. Agora, tem muita gente chegando ainda, pastor. Essa participação, né? As leis de Moisés, a perseverança, a obediência, a ousadia, a fé, a iniciativa, são exatamente as lições, o legado que podemos aprender de Moisés. Pastor Samuel, antes da segunda pergunta, eu queria mencionar aqui, tem muitos amigos meus e do senhor também, certamente, que estão lhe dando a honra da audiência. A irmã Elaine Melo, que congrega lá com o pastor Vantuíro, o presbítero João Ferreira, também, do nosso campo eclesiástico, a irmã Josiane Lopes, pastora Mari, o Paulo Pereira, é um cantor lá de Mato Grosso, amigo meu, pastor Everaldo Alves, aqui de Pinhais também, a cantora Patrícia Siqueira, também nos dando a honra, o seu amigo, o pastor Arlindo Vieira da Silva, também está na audiência, pastor Estou Samuel. aqui, graças a Deus. O Vinícius, o Vitor Vinícius, também o Paulo Andrade, a Deise Sueli, também o presbítero Douglas Braz. Muito bem, obrigado, amigos, é uma honra. Pastor Samuel, me diga uma coisa, a Covid-19, para o senhor, é a maior crise existencial e espiritual da igreja contemporânea? Bem, a gente já estava vendo alguns sinais da crise, talvez eu até esteja navegando um pouco contra a maré, porque, de um lado, se fala muito no crescimento numérico dos evangélicos, especialmente aqui no Brasil, na América Latina, também em várias partes da África, na China, a gente vê um crescimento numérico da igreja. Mas, por outro lado, a gente não percebe de maneira, digamos, mais impactante a presença da igreja como sal da terra e como luz do mundo. Digamos que a gente vai se amoldando um pouco ao sistema atual que impera neste mundo. É claro, hoje as mídias, elas têm um poder massificante terrível. Não estou falando apenas
da televisão, do rádio, dos jornais e revistas, mas estou falando especialmente das mídias sociais hoje. Então, as pessoas têm acesso a muitas informações, a muitos tipos de opiniões, inclusive no mundo evangélico, tem tipos de interpretação da Bíblia para todos os gostos, para as pessoas parece que acabam selecionando mais ou menos cada um Deus moldado, digamos, de acordo com a sua percepção, com a sua vontade. E a gente sabe que Deus deixou um plano na palavra dele, e este plano não é para nós adaptarmos, para nós acrescentarmos, para nós diminuirmos, mas é para nós seguirmos. E agora veio a pandemia. A gente, digamos, a igreja já passou por várias fases na sua história, é claro. A gente sabe das fases das perseguições, e então, mas digamos agora nos tempos mais modernos, não é? A igreja que veio de um grande avivamento, que foi uma sequência de avivamentos que foram acontecendo até o avivamento da rua Azusa Street, e através desse avivamento, digamos, o evangelho pentecostal se esparramou pelo mundo, mas a gente não pode negar que houve uma certa acomodação. Aquele ímpeto, aquele fervor na evangelização foi sendo deixado de lado, digamos, o primeiro amor, né? A chama do primeiro amor foi se apagando. Hoje, se nós formos perguntar para todos os crentes, né? E não estou falando de crentes maus, não estou aqui para julgar ninguém, mas aqueles crentes que a gente considera bons crentes, quantas pessoas você trouxe para Jesus? E lá atrás, digamos há 40, 50 anos atrás, dificilmente se achar um crente que não tinha trazido ninguém para Jesus. Porque a primeira coisa que o convertido fazia era buscar o batismo com o Espírito Santo, e logo a seguir ele queria saber de ganhar mais alguém. E hoje a gente foi se acomodando, aí veio essa pandemia. Aí nós estávamos, digamos, em uma zona de conforto, os cultos do templo, tudo comodamente, né? É claro, não sou contra isso, mas tudo ali, digamos, ficamos nessa zona de conforto. Deixamos de evangelizar, mesmo porque o mundo vai condicionando a nossa mente. Eu não sou aqui uma pessoa, digamos, antissistema. É claro que a gente tem que conviver com as leis, com as normas, com as etiquetas sociais. Mas hoje, por exemplo, parece que é assim. Ó, você está na sua religião, eu estou na minha, eu não me incomodo com a sua, você não se incomoda com a minha, e eu não estou nem aí se aquela religião salva ou não salva, e vou me esfriando na fé. Aí veio a pandemia, eu não posso ir ao templo, não posso cultuar a Deus. Como vou cultuar a Deus? Parece que as pessoas ficaram mais desesperadas em razão disso. Eu quero só lembrar aqui que quando Israel estava escravizado no Egito, quando foi para chegar o momento da sua libertação, foi instituída uma cerimônia chamada Páscoa. E essa Páscoa foi celebrada nas casas. E foi uma cerimônia de libertação para o povo sair da escravidão para a liberdade. Agora, nós estávamos acostumados aos templos, não podemos mais estar nos templos, temos que estar confinados em nossas casas. E como vamos servir a Deus? Nós precisamos ir para a Bíblia. E nós vamos dizer que em casa também nós podemos servir a Deus. Não estou dizendo com isso que quando houver a reabertura dos templos, vamos deixar de congregar, porque a carta aos Hebreus diz, não deixando de congregar como é costume de alguns. Mas se hoje não é possível congregar, o que vamos fazer? Vamos deixar de adorar o Senhor? Não. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então, essa pandemia está trazendo uma crise terrível para nós? Está, meus irmãos. Os pastores estão enfrentando algo que nessa geração ninguém enfrentou. Os irmãos também estão enfrentando algo que nesta geração ninguém enfrentou. Mas nós temos que permanecer firmes, sabendo que com Jesus nós vamos ter a nossa vitória. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Aliás, ainda há pouco eu atendi uma paciente e por conta agora da pandemia, na modalidade online, e eu comentava que dias desses, andando com a minha esposa, na caminhada nossa, que também foi uma coisa boa da pandemia, a gente acabou fazendo coisas que não fazia antes, né? Eu dizia assim, É.
para mim, a quarentena não está sendo descanso. Estou trabalhando mais, na verdade. Né? Para dar conta da questão pastoral das ovelhas, tenho que ligar, eu tenho que fazer as minhas orações, as visitas online também para os grupos de risco, visitas para os irmãos idosos. Então, o que nós fazíamos presencialmente agora é feito online, mas também é um novo rearranjo. Mas, pelo menos para mim, não está sendo um tempo de descanso, pelo contrário, trabalhando mais, né? Então, para mim, isso está sendo muito bom. Eu posso fazer coisas outras que não estávamos fazendo, como era o caso, andar com a esposa, né? A caminhada semanal. Mas da parte espiritual está sendo muito assim estimulante também. Pastor Samuel, antes de darmos continuidade aqui para a próxima pergunta, eu preciso, né, destacar para os nossos amados irmãos e amigos que se você puder fazer isso, compartilhe essa live, tá bom? Porque muitas pessoas vai ter contato com esse material, vai ficar também disponível a live logo após que ela for encerrada. Vou deixar compartilhado também a nossa live. Então compartilhe, eu peço que os irmãos façam isso agora. Outra coisa importante, pastor, eu quero também mandar um abraço enquanto estava aí respondendo, né? Ah, o Jean Carvalho também é sua ovelha, nosso campo aqui em Tamandaré. Pastor Disseu Rodrigues. O irmão Antônio Pires, da sede, pastor. É sua ovelha da sede, o irmão Antônio Pires está te assistindo, nos assistindo. O irmão Cristiano Souza e também a regente regional, a irmã Edna Fernandes, também, nos dando a honra da vossa audiência. Um abraço a todos vocês, tá bom? Fica muito feliz. Pastor Samuel, uma terceira pergunta que eu faço para o senhor, e essa é a pergunta-chave, né, dessa live. Em virtude desse contexto que estamos vivenciando hoje, com todas as restrições e tudo mais, a pressão psicológica, a pressão, crise financeira, crise espiritual, ministerial, como, de fato e efetivamente, pastorear em tempos de crise? O que o senhor pode nos compartilhar, pastor Samuel? Bem, meu querido irmão, nós estamos debaixo de muitas restrições. Por exemplo, as visitas presenciais não são aconselháveis hoje. As reuniões também não. Meu Deus, o que fazer? Bem, ainda bem que nós temos as redes sociais. Eu sei que era algo que a gente não estava muito acostumado a fazer, no sentido assim de igreja, no sentido, digamos, de uma comunhão espiritual, porque as pessoas iam para o WhatsApp, para o Facebook, né? Quase que assim uma maneira de distração, tomar conhecimento das informações, das notícias, mas não com aquela preocupação de formar, de informar assuntos relacionados ao reino de Deus. Havia muito pouco disso. E agora, meu Deus, comércio, né, boa parte fechada, e os que estão abertos com tantas restrições, os templos fechados. Como vamos fazer? Em primeiro lugar, a minha orientação é esta: nós devemos reforçar e muito com os nossos irmãos, que já deveria ser uma coisa, digamos, normal na vida cristã, mas a gente sabe que a modernidade foi tirando muitas coisas de nós devido à pressão do trabalho, das ocupações, né? A gente se lembra daquela parábola que Jesus contou da semente, que foi semeada entre os espinhos. Elas nasceram, cresceram, mas os espinhos sufocaram. E Jesus disse que esses espinhos representam os cuidados da vida. Não são coisas necessariamente pecaminosas, mas são coisas que, se ocuparem todo o nosso tempo e nos tirar o tempo para Deus e para a família, então vai acabar sufocando a nossa vida espiritual. E é o que estava acontecendo com muitos dos nossos crentes. Alguns estavam indo à igreja somente dominicalmente, era o único momento que ele tinha praticamente comunhão com Deus, e outros, às vezes, já só no dia de ceia, porque a canseira da vida, do trabalho,
dos compromissos, estava afastando as pessoas. Mas então, nossa orientação, todo crente deve ser orientado a ter um momento devocional diário. Devocional diário. Você imagine que tem até pastor que não tem isso, né? Pastor, dirigente de congregação que não tem isso. Imagine o crente. Mas é um dever nosso. Se é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então cada crente tem que ter esse momento devocional diário. Cada obreiro precisa ter esse momento devocional diário. E em que consiste isso? Consiste em você ler, meditar na Bíblia, orar, louvar a Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele fez e por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então, eu acho que é um pensamento muito sério esse, incentivarmos mesmo cada crente ter o seu momento devocional. Isso é uma restauração do seu altar individual. Se esse altar não estava funcionando corretamente, a pressão do estudo, das ocupações, do trabalho, não estou falando propriamente de coisas pecaminosas, mas estou falando de ocupações naturais que tiram o espaço de Deus e, por causa disso, acabam se tornando pecaminosas. Então, restauração do altar individual. Nós orientarmos cada crente a isso. Agora, um outro ponto muito importante é que a nossa comunicação com os nossos irmãos, ela está assumindo uma dinâmica diferente hoje. É claro que a maior parte do nosso contato com os nossos irmãos se davam em que horário? Aquele contato muito superficial, muito rápido. Às vezes um pouquinho antes de começar o culto, e às vezes um pouquinho depois de terminado o culto, né? Se conversa, como é que vai, irmão, como é que não vai, e até mais, porque era um contato bem superficial. E agora esse contato não está havendo mais. O que vamos fazer? Então, nossa orientação é que as pessoas se programem. Então, todos os dias, né? Se você atende, digamos, 4, 5 ou 10 pessoas por dia, conforme o tamanho da congregação que você dirige, ao cabo de uma semana você entrou em contato com praticamente todos os teus irmãos. Então, manter esse contato, procurar saber como cada irmão está, porque cada pessoa tem um nível diferente de maturidade e tem um nível diferente para suportar situações como esta que nós estamos atravessando. Tem pessoas que nessa situação entram em parafuso, se desesperam, ficam quase loucas. Esses dias eu li a notícia que um cidadão idoso, ele foi, digamos, a sua família, claro, cuidando dele, papai ou avô, fica em casa, não sai de casa. E aí, quando as pessoas saíam, trancavam a casa, pois esse cidadão foi inventar de pular uma cerca e se machucou e acabou indo para o hospital. Mas eu imagino o desespero dele, de ficar lá em casa, olhando, digamos assim, não sabe para quê, né? Parado, sem saber o que fazer. Uma pessoa que às vezes está acostumada a andar, acostumada a se movimentar, de repente se vê preso. Então, nós precisamos de prestar bastante atenção. Saber que cada pessoa tem um nível diferente de suporte, de estágio, de maturidade. Então, os pastores devem estar prestando atenção nas suas ovelhas, né? Ligar para ela, como que está, orar junto, perguntar se precisa de alguma coisa. Porque se for para sair para visitar de casa em casa, amanhã vamos ser acusados de poder estar querendo ajudar a esparramar a doença. Então, não é aí o caminho. Agora, é claro que se alguém está numa situação desesperadora, liga, precisa de visita de qualquer jeito, então aí é como se fosse um médico, né? Vai lá atender emergencialmente essa pessoa, mas não é aconselhável estar aí visitando, vamos dizer, pelas mídias sociais. Hoje tem aí o WhatsApp com videochamada, Facebook, Messenger, também tem outros programas mais sofisticados um pouquinho. Então, todos eles facilitam a nossa comunicação. Então, nós precisamos de fazer isso. E também podemos orar, né? Não podemos... Antigamente, nós não se orava pelo telefone, agora chegou a hora. Não pode orar presencialmente? Ora pelo telefone. Nós precisamos manter-nos conectados com os nossos membros. Nós não podemos perder essa oportunidade
de estarmos conectados com os nossos irmãos. Eu, enquanto estou falando aqui, estou vendo tanta gente entrando, né? Deus abençoe todos vocês. É sinal de que muita gente está participando. Mas eu quero dizer que eu acho que é por aí. Agora, cultos online, né? Podemos fazer cultos online. Então, nós precisamos de estar sempre e oferecendo aos nossos irmãos opções, né? Para eles manter contato. E isso que eu estou falando não é só entre pastor e ovelhas, é entre as ovelhas também, né? Ovelha com ovelha, pastor com ovelha, ovelha com pastor. É uma interação total na igreja que tem que haver hoje para nós vencermos essa crise, que, por sinal, eu não sei não, estou achando que julho vai passar e agosto também, porque as informações que nós estamos recebendo não são... bem, acho que vai ter mais uma pergunta ainda, né? Tem, pastor. Se o senhor me permite, tem mais Pastor uma Nilton. pergunta. E antes dela, Tá bom. eu quero também mandar um alô especial, né? Uma saudação afetuosa à irmã Suelen Souza. Pastor Isaías Silva também congrega conosco, está na audiência. Também o pastor Tiago Quevedo, pastor, é sua ovelha também, líder do nosso campo eclesiástico. E também o seu amigo, chefe Júnior Costa, mandou aqui uma paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Pastor Samuel, é muito agradável poder ouvi-lo. O senhor sempre vincula as suas questões, obviamente, né, tanto às fundações bíblico-teológica, como também à prática ministerial. E o senhor disse agora, né, que é necessário que a gente proporcione esse relacionamento entre pastores e ovelhas, ovelhas com ovelhas e também, claro, pastores com pastores, enfim. E por falar nessa relação pastores e ovelhas, em especial as duas últimas semanas, elas foram muito cruciais do ponto de vista humano para dois grupos, ou alguns grupos especiais, na nível nacional também, mas assim, falar mais da nossa região, o campo de Araucária e Campo Largo, né, tiveram seus pastores presidentes. Eu chamo assim promovidos ao descanso eterno, porque a morte é apenas um transporte. Eu queria que o senhor nos deixasse, pastor Samuel, uma palavra de esperança e consolo, em especial para as famílias e para as ovelhas dos pastores, né, tanto o pastor Sudislande Farago quanto o pastor Manuel Caetano. Ambos eu tive o prazer de conhecê-los, pude servi-los também quando estavam no campo de Curitiba. E uma forma muito carinhosa, eu sempre fui acolhido pelo pastor Manuel Caetano, nos atendeu sempre com muito carinho. Eu queria que o senhor pudesse nos deixar, pastor. Eu sei que é um momento difícil, mas assim, tem muita gente também nos assistindo agora. Vão ver depois essa live, vai ficar na nossa linha do tempo e também no feed. Eu creio que vai ser muito importante o senhor deixar uma palavra de consolo, de esperança para eles, para os familiares, para os amigos, também para as ovelhas, pastor Samuel. Bem, meus queridos irmãos, é claro que até a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Embora a morte seja a maneira de nós deixarmos este mundo para entrarmos no mundo vindouro, e quem vai escapar disso é somente os que se encontrarem vivos no dia do arrebatamento. Mas para nós deixa uma lacuna muito profunda. E esses últimos dias, né? É o pastor Sebastião e o vice-presidente dele no Mato Grosso, é o pastor Caetano. Meu Deus, que surpresa! A irmã Joana, que surpresa! E o irmão Sudeslan com a sua esposa, também a esposa do pastor Rafael, né? E também acabei de ler uma notícia que uma pastora de 30 e poucos anos, lá em Campo Grande, você vê, não está nem no grupo de risco, mas também morreu. E hoje também recebi a notícia que o Mock Cerulo foi promovido à glória eterna. Então, são pessoas, boas partes delas eu tive convivência, né? O Caetano, sempre muito atencioso. E isso, claro, nos deixou assim, com certo vazio, né? Mas fazer o quê? Deus tem seus planos. E a Bíblia diz que é para nós não nos entristecermos com os demais, que não têm esperança. Então, para os familiares, eu deixo apenas, familiares e as igrejas respectivas, né? Deixo apenas o
a minha palavra de conforto, de consolo, baseado na própria palavra de Deus. Somente o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar. Não tem o que a gente dizer. Agora, eu quero dizer para a igreja especialmente, né? Perder os seus líderes. Eu quero dizer para vocês que Deus tem seus planos que atravessam as gerações. Eu me lembro que uma vez o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, ele recebeu uma palavra de Deus que ele transmitiu ao povo, e a palavra era esta: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Deus deu esta palavra para Jeremias, Israel estava em um cativeiro, e aqueles que ficaram não obedeceram à recomendação de ir para a Babilônia, sofreram muito e se perguntavam: cadê o nosso Deus que nós servimos? Estamos aqui abandonados, empobrecidos, mas aqueles que foram, vendo aquela opulência no Egito, os deuses pagãos, e eles sem o seu templo, que havia sido destruído e saqueado, eles também se perguntavam, né? O que Deus está fazendo? Onde está Deus? Por que uma cultura pagã como esta está aqui dominando sobre nós? Aí Jeremias diz: olha, vocês estão debaixo de uma disciplina. Vai durar 70 anos. E durante esses 70 anos, vocês podem construir casas, podem crescer, multiplicar, e devem orar pela paz da cidade onde vocês estão morando. Porque na paz dela vocês vão ter paz também. Mas vocês não vão ficar aí definitivamente. Depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Eu tenho planos bons para vocês. É claro que muitos morreram durante a guerra já, outros morreram na Babilônia, sem ver o cumprimento das promessas, mas aqueles que tiveram o privilégio de ter uma vida mais longa puderam ver a realização do plano de Deus. É claro, a gente sente, o pastor Caetano, o pastor Suzan e outros, né, que se foram, mas a obra de Deus continua até Jesus voltar. Amém. Pode ser que alguns sonhos, digamos, não foram realizados durante a gestão deles, mas a obra de Deus continua. Deus tem planos para nós até ao arrebatamento da igreja. Amém. Nós não podemos perder a esperança. Nós devemos estar alicerçados na esperança. Nós devemos saber que nós temos um futuro. O presente não está sendo muito agradável de ser visto ou de ser suportado, mas lembre que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, nós, sabendo que o nosso final será maravilhoso, será esplendoroso, estaremos com Cristo por toda a eternidade, mas eu creio que ainda por um pouco de tempo temos algo a fazer aqui nesta terra, por isso ainda estamos aqui. Então não vamos perder a esperança. Alguns referenciais estão indo, certo, lamentamos, claro, mas a obra de Deus continua. Nós precisamos nos animar e nos fortalecer no Senhor e continuar a fazer a obra dele. Então, irmãos de Araucária, irmãos de Campo Largo, permaneçam firmes com Jesus. Amém. Vocês ainda têm uma trajetória, uma missão a cumprir ainda para o reino de Deus. Permaneçam firmes. Deus tem planos de prosperidade, Deus tem planos de esperança, Deus tem um futuro maravilhoso para nós ainda. Então vamos permanecer firmes no Senhor. Que Deus abençoe e conforte, né, cada família que passou pela dor do luto. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, pastor Samuel,
pelas palavras de consolo, de conforto, de orientação também espiritual e pastoral. Eu vou pedir fazer mais um último pedido, pastor. Não estava no nosso script, que o senhor pudesse abençoar com uma oração a nós e todos os É, amigos que estão nos acompanhando nesse instante, né? Aliás, fala nisso, já dá mais uma atualizada. O pastor Josias Palestino, ali do campo de Colombo, também está conosco. O pastor Antônio Passos, do campo do pastor Ival, lá em São Espinhais, Jardim P2. A irmã Wanda Lopes, que é uma ovelha minha, aqui do Jardim Vitória. Meu amigo Diógenes Vicente, de Paranavaí, Paraná. A irmã Solange Veiga. O meu primo Devanildo Pereira, lá de Santa Mônica, Nortão do Paraná. O irmão Elenay Maia foi um aluno meu da Faculdade de Teologia de Cristã de Curitiba. A irmã Ilma Nena, também. A psicóloga Maria Bueno, também. O irmão René Lins, que é também ovelha minha do Jardim Vitória. Acabou de entrar agora aqui o pastor Antônio Quadros, muita gente boa nos ouvindo, chegando ainda. E vai pegar agora, se o senhor nos também permitir, pastor Samuel, uma benção, né? Ora por nós, abençoe os que estão nos ouvindo. Tem gente que está desde o começo aqui, muito feliz. Se o senhor puder orar por nós, pastor Samuel, fico muito agradecido. eu também estou vendo aqui o pastor João Ferreira, meu amigo aqui de Guaratuba, a Amém. Maria Bueno. Deus abençoe todos vocês, o René Lins, né? Então nós Tem vamos muita orar gente. agora. E quero dizer para você, pastor Neir, obrigado por essa iniciativa. Sabe Amém. que se quiser fazer outras lives, nós estamos prontos, viu? Foi muito bom. A cantora Amém. Sara Leal, olha só. Vamos Cantora orar Samuel. agora. Amém. Vamos orar agora. Querido Pai Celestial, eu quero te agradecer Oh por essa Deus. oportunidade de estarmos conectados com algumas dezenas, talvez centenas de pessoas através desta live, em que Amém. nós contos da atualidade. Nós sabemos passando por uma situação bem atípica em nossa geração, essa atual pandemia mundial, que está mudando a rotina praticamente no planeta inteiro. E eu quero, Senhor, que o teu Espírito Santo continue nos orientando, Amém. porque em quaisquer circunstâncias, na montanha ou no vale, nós devemos permanecer adorando ao Senhor, na Amém. beleza da sua santidade, te louvando, te agradecendo por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais Amém. fazer. Precisamos manter a nossa comunhão uns com os outros, porque Amém. a Amém. própria Bíblia nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabemos Amém. que a nossa unidade nos dá força para superarmos estes tempos de adversidade. E sabemos que, mesmo sem as atividades normais dos tempos, precisamos continuar a evangelizar e a discipular. Ó Amém. Deus, derrama sobre nós o espírito de súplica, de intercessão, Oh que o teu Deus. povo se torne pessoas de oração, pessoas de Amém. meditação na tua palavra, pessoas comprometidas em levar o evangelho, em levar as informações autênticas do reino de Deus ao maior número possível de pessoas. Eu também quero abençoar as pessoas que estão passando pela dor do luto, perdeu um ente querido, e me lembro especialmente aqui da família do pastor Caetano, irmã Joana, a igreja ali em Campo Largo, também Sudes Lanfarago com a sua esposa, a igreja em Araucária, e ao Sim. mesmo tempo o pastor Rafael também, a sua esposa, veio a falecer, e outros ao redor de nosso país, né? E também do mundo. Pai querido, eu sei que nós nos manter conectados contigo. E eu Amém. estou Amém. abençoando cada pessoa que está nos ouvindo agora, em Glória a nome do Senhor Deus. Jesus. Se alguém está angustiado, aflito, Amém. traz o alívio, o consolo. Se alguém está Aleluia. necessitado, traz a provisão. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Uma vez mais, a minha gratidão ao senhor que atendeu o nosso singelo convite. Aliás, o senhor deixou a deixa aí, né? Eu vou só ver a agenda aqui. Vamos ter uma segunda live, com certeza, né? Pelo assim, visual, foi já uma boa
audiência. Isso agora vai multiplicar porque teve compartilhamentos e o pessoal vai estar assistindo. Eu quero aproveitar aqui e deixar no meu nome também da minha esposa e família, pastor, um abraço para o senhor e para a irmã Rosária. Vocês estão aí também, né, na quarentena, sem condições de sair. E essa live é uma forma de abrir uma janela, né? E que Deus possa continuar abençoando o Senhor, dando muita saúde, muita paz. Obrigado, louvo a Deus por sua vida. E mais uma vez a minha gratidão. O senhor pode me dar umas últimas palavras, pastor, aí, como considerações finais. Que Deus abençoe a todos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a Amém. todos. Glória a Deus. Meus amigos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado a vocês que ficaram aí até conosco, até agora ao final, né? Foi praticamente uma hora de live, uma hora abençoadora para a minha vida, para o meu ministério e também para os meus amigos, irmãos, ovelhas que estiveram conosco. Ao pastor Samuel também a minha gratidão, tá bom? Fique com Deus, nos vemos muito em breve numa segunda live, né, pastor Samuel? Se Deus quiser. Amém. Um abraço a todos.